Então eu vou chamar o nosso irmão Lúcio, que ele já está aqui para que a gente possa começar a conversar sobre dimensões escondidas. Um beijo no coração de todos. Para quem não me conhece, eu sou Iracema Gesele, falo em nome do Centro Fraterno Luz e Caridade, em Salvador, Bahia. 19 anos de muito amor, de muita luz, que ilumina a todos nós. E eu estou orando, pedindo ao Pai que nós possamos retornar logo, pois o nosso pontinho de luz nos faz muita falta. E tem muita gente precisando. Mas nós vamos sim, vamos voltar com fé em Deus. Boa noite, Márcia! E é um prazer imenso, imensurável estar com vocês nas lives. É como se eu estivesse abraçando um por um, cada um de vocês. Muito feliz eu me sinto nessas lives, até o momento que a gente possa voltar. Tá longe não, tá pertinho. E nós vamos, porque Deus está no comando. Deus quer, nós queremos. Quem poderá nos impedir? Ninguém. O coronavírus ele vai passar, ele está passando. Agora, vamos ter cuidado para que a gente não faça do coronavírus só um aperitivo, porque estamos vendo aí muitas coisas acontecendo nesse momento. Fiquem com Deus, que Deus ilumine a todos nós, os mentores amigos. Teremos a vibração logo após a live. Coloque suas águas para fluidificar e vamos ter fé, acreditar, porque tudo é possível aquele que crê. Beijo na alma. Agora chamo o meu irmão Lúcio, que está aqui já. Ele já vai estar aqui. Oi, eu. Pronto. Oi, Lúcio. Que maravilha estar aqui com você. Tá dando eco. Eu acho que é o seu aí. Deixa eu ver agora. Agora sim. Ainda tá baixinho. Eu tô ouvindo a minha voz aí. E agora, tá bom? Agora sim. Agora tá, ó. Beleza. Em primeiro lugar, boa noite. É uma alegria imensurável ter você novamente, né, Lúcio? Quantas vezes a gente se encontrou e eu acredito que nada é acaso, ninguém se encontra por acaso, né? Existe uma missão, existe um propósito para que as pessoas se encontrem. E é bom que a gente sinta no coração o porquê desse encontro e o que é que a gente pode fazer para ajudar o outro. Agora é com você. Jesus te abençoe. Que maravilha, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, com essa comunidade tão ativa em nome do amor, de Jesus, do trabalho espiritual, do silêncio, né? Os trabalhadores da primeira e da última hora sempre. E eu fico feliz com o convite. Verdade. E sempre fico muito feliz com as nossas lives, porque sempre é uma energia pulsante, multidimensional. E o mais interessante é que antes de entrar aqui eu estava ouvindo a sua voz que vai nos envolvendo com a sua paz, com a sabedoria, sentindo a presença, né? E eu já estava assim, explodindo dimensões. Difícil materializar aqui na voz, porque a gente às vezes expande assim o sentimento, a consciência, as pessoas falam essas palavras, né? A gente expande e a gente tem que voltar e materializar, né? Para fazer o que tem que fazer, né? Para falar. Por isso que os grandes yogis, eles permanecem muito tempo em silêncio, porque eu acho que eles não conseguem, não sentem vontade de falar. Eles ficam naquele estado de contemplação, de expansão, de meditação, seguidas, mesmo que eles estejam de olhos fechados ou não, fazendo as coisas deles no dia a dia. E eles vivem nesse silêncio que é uma prece iluminada, que a Mãe Santíssima sempre nos orienta que o silêncio é uma prece iluminada. E a intenção de trazer hoje essas dimensões escondidas, e eu peço a você que desesconda as pessoas aí, chama essas pessoas através do aviãozinho, para que elas possam sentir essa vibração do ao vivo,
Eu já assisti muitas lives gravadas e às vezes pensando assim, poxa, eu não assisti ao vivo. Naquele momento, aquela energia deve ter sido assim, empolgante. E, Luz, diga, Soraya está dizendo que o seu som está baixo. tá Para baixo? você aumentar um pouco o seu som. Ah, mas será que não dá aquele sonzinho aí com você? Eu aproximo aqui um pouquinho mais. Pronto, aí tá bom. É. E, e a nossa intenção hoje é mexer com a nossa cabeça, mexer com a nossa mente, porque é, a, a primeira fase da mudança, e a gente sempre clama pela mudança, é a mudança de estado, é você mudar o padrão, é você impactar. É o que a gente às vezes vê nas propagandas, né? As propagandas chamam a atenção da gente, a gente é captado, raptado, a gente presta atenção, aí depois a gente vê a mensagem. Então, uma das ideias de hoje, da dimensão, é justamente mexer com o nosso padrão mental para que a gente amplie e veja dimensões escondidas em nossa frente, dentro de nós, na nossa família, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, entre as nossas palavras, porque essas dimensões estão escondidas esperando pela gente, para que a gente vá desvendando ela continuamente. Eu gostei muito quando você falou, a gente tem conversado sobre dimensões, olha que maravilha, é uma das coisas que eu mais gosto. E hoje está muito em moda, né, as pessoas falarem da quinta dimensão. A gente mal está entendendo a quarta dimensão, mas é bom a gente já fazer a propaganda da quinta dimensão, porque isso dá um estímulo interior de que algo muito excitante, interessante, já está disponível para a gente. No meio de toda dessa turbulência vulcânica, que nada mais é do que um Ótimo. efeito, Gostei muito. Turbulência vulcânica. não é? Tudo isso é feito do que a gente tem produzido há milênios nesse planetinha tão amoroso. Ele nos carrega com tanto amor. Ele não muda a velocidade dele, ele mantém a velocidade. Ele nasce todo dia com o sol, dorme com o sol. Ele não dorme nunca, né? Porque ele de um lado ele nasce, do outro lado ele está dormindo, ele já está acordado. Então, nessa esfera maravilhosa chamado planeta Terra, que é um planeta água, eternizado na música de Guilherme Arantes. Se você quer se banhar numa chuva de alegria, viaje na música de Guilherme Arantes, do Planeta Água, que você já ressuscita, que nem a música do 14 Bis também, né? É, então, o que acontece? A gente tem que agradecer muito a esse planeta, porque ele está sendo assim timidamente, ele está espirrando um pouco, bem discreto, tudo em relação à própria evolução, porque os astrofísicos eles dizem o seguinte: a gente mistifica muito. E é natural que a gente mistifique, porque a gente busca sempre um sentido para a vida, um sentido para o sofrimento, um sentido na religiosidade, na espiritualidade. Isso é natural, não tem nada errado nisso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os astrofísicos falam que de tempos em tempos a Terra passa por esses redemoinhos, por essas tempestades, por esses tremores. Então, o ser humano, e eu volto a repetir aqui, se você não assistiu a alguma live que eu estive aqui, volta lá no canal do Centro de Iracema para assistir. Que uma coisa que eu sempre falo e gosto de frisar é a seguinte: nós ainda não vencemos como raça humana o egocentrismo. A gente acha que tudo gira em torno da gente. A gente pensa que entendeu que o planeta gira em torno do Sol, o Sol gira em torno do universo, da Via Láctea, enfim. A gente pensa que entendeu. Mas a gente continua praticando de que a vida gira em torno da gente. Então, o planeta está acontecendo isso porque ele quer nos castigar, porque a transição planetária, porque isso já está acontecendo, sempre acontece. Dessa vez, é possível até que a previsão sideral do Mestre Jesus e dos seus discípulos, como Chico Xavier, que foi João Evangelista, para quem não sabe, né? E tenha previsto, né, os maias, né, que em 2000, 2020, 2022, enfim, em torno dessa época, iriam acontecer transformações mais intensas. O hinduísmo já fala isso da Kali Yuga, né, aquela modificação das milenares do planeta, em que a gente teve na Idade Antiga, na Idade Média, para chegar até aqui, que a gente chama de moderna, né? Ainda tem muito a evoluir para chamar de moderna alguma coisa.
a gente teve como se fosse assim, condensando a energia pesada, né? Não existe assim involução nesse momento, mas condensando, errando bastante, provocando grandes problemas para nós, nossos irmãos, né? Nosso passado, é por isso que a gente não lembra, né? A gente causou mais problema do que solução, então é bom que ele fique um pouco lá, as pessoas às vezes querem lembrar muito, mas se a gente fizer o agora melhor, com certeza quando vier o vislumbre do passado, de outras vidas, a gente às vezes não consegue lembrar dessa vida mesmo, erros que a gente cometeu. Então, o que acontece? Toda essa movimentação nos leva para esse momento. Esse é o momento, em torno dessas décadas que surgem, que a transição ainda vai invadir mais décadas lá para frente, para a gente, porque a transformação como a planificação divina, ela não é lenta, ela tem esse ritmo. A gente, como a gente vive só de 50 a 100 anos, digamos assim, a gente quer a coisa rápida para entender que tem início, meio e fim. Funciona logo a transição planetária para virar no paraíso, né? Morar no paraíso. Mas não é assim que funciona para a gente, apesar da nossa ansiedade. O que acontece? Esse movimento já ia acontecer, porque é um movimento astrofísico, né? Sideral, de ondas, de evolução planetária. O planeta está passando por um nível, já há algum tempo, da era de peixes para aquariana, de uma evolução em que não permite mais certas ondas, certas vibrações, que principalmente nós humanos, que somos o maior problema do planeta Terra, somos nós mesmos, né? Não são os vulcões, somos nós. O maior problema dos animais, dos vegetais, dos minerais, somos nós. Então a gente está com medo do vulcão, mas imagine que todo mundo tem medo da gente, até a gente mesmo tem medo da gente. Né? Nós somos tão legais que nós seres humanos temos medo dos humanos e os animais têm medo da gente, os vegetais têm medo da gente, os minerais às vezes se recolhem e a gente está com medo dos vulcões. Né? Então é muito interessante isso, porque a gente sempre vê o que eu queria dizer. Nós achamos que somos o centro do universo. Então, tudo é feito para explicar o que a nossa mente gostaria de entender. Por isso que o tema de hoje é essas dimensões escondidas. E é por isso que eu estou falando assim, justamente para envolver todos que estão aqui nessa energia, e você que vai assistir depois, que você pegue um pouco dessa energia, que é uma energia de velocidade, mas de velocidade com serenidade, em que a gente se estimula a continuar a sair da teia de aranha, que às vezes a gente se coloca por falta de opção mesmo, não quer dizer, nem sempre as coisas são culpa da gente, né? Apesar do princípio da autorresponsabilidade, mas coisas acontecem ao nosso redor que nos, às vezes, amarram, né? A gente fica com a corrente presa na canela, né, com um peso enorme, não consegue sair. A gente, por mais que a gente seja responsável por isso também, mas existe o contexto que influencia a gente. Então, hoje eu sentindo aqui uma força no plexo solar, eu sinto que a gente precisa ressuscitar o nosso poder pessoal, ressuscitar o nosso poder interior, de aproveitar. É como se fosse assim, a festa está acabando, vamos dançar, né? Vamos dançar essa festa. Porque está acabando, daqui a pouco acaba essa festa. A gente vai ter que ir para casa, alguma coisa vai mudar. Então, se a gente pensou que a pandemia estava no fim, a gente não entende que a evolução ela é excitante, ela é estimulante, ela é para frente, ela é em várias dimensões, ela é adiante. Isso é evolução. A evolução não é uma coisa demarcada, não é como simplesmente uma régua. E quando a gente fala de dimensão, é importante que a gente entenda que, vamos supor que aqui é uma régua que é difícil de ver por causa do vidro, né? Eu vou ter esse fundo aqui vermelho, mas acho que vai ficar assim mesmo. A régua, se a gente colocar aqui um objeto indo de um ponto para o outro, a gente consegue verificar que nós estamos trabalhando em duas dimensões, indo para o lado e para o outro. Né? Para um lado e para o outro. A gente não falou ainda da dimensão única. Eu vou deixar isso para o final, que na Cabala, na numerologia, a gente sempre volta para a nossa origem, né? A nossa unidade divina, Deus, o princípio, o criador de tudo que existe. Então imagine a régua, um objeto que vai de um ponto para outro. Ele só conhece esse direcionamento, de um ponto para o outro.
né? É como uma pessoa que não entende que a Terra ela é imensa, e ela é assim, ela é curva, a Terra, né? Eu estou pegando aqui a régua e estou dobrando um pouquinho, encurvando um pouco a régua. Não vou dobrar muito para não danificá-la, não quebrá-la. Então a Terra é assim. Então a gente, microscopicamente, a gente fica andando nessa superfície e a gente pode acreditar que a Terra é plana. Ainda tem gente acreditando que a Terra é plana. Eu acho até que vai ser mais disruptivo dizer que é original as pessoas defenderem que a Terra é plana, né? Depois de tanto tempo. Porque as pessoas às vezes gostam de chamar atenção para dizer que é diferente. É um senso de valorização tão grande que simplesmente é do contra para dizer que é diferente, né? Cada um tem sua forma de agir. Então imagine uma régua, um plano, e que ele é um pouco curvo. Para um ser microscópico como a gente andando nesses quilômetros infinitos aqui, a gente vai entender que a Terra é plana, né? Porque a gente está andando num objeto plano. Se a gente botar uma bola, ela vai ficar parada. Vai ficar parada, né? Porque existe um mínimo de atrito ali. Se fosse uma perfeição de atrito, ela ia rolar pela Terra, mesmo que levasse milhares de dias. Mas enfim, tudo depende de como a gente vê. Por isso que são dimensões escondidas na nossa cara, se mostrando o tempo todo. Nós acreditamos, então, que por a gente andar num ambiente plano, que a Terra, naquele momento, ela é plana. Assim como isso, são outras visões em relação às dimensões da vida. A gente entende a lei de causa e efeito muito com a régua, né? Toda ação provoca uma ação igual em sentido contrário. Mas nós já vamos experimentando que com o pensamento sistêmico, com a ciência quântica, tudo isso que estão trazendo para a gente hoje, que hoje a internet, os livros estão aí facilitando a nossa compreensão de como funciona essa complexidade da vida, né, diante de algumas simplicidades, a gente vê que nós pensamos muito, às vezes, bidimensionalmente, principalmente em relação à lei de causa e efeito. Mas a misericórdia divina, eu tenho a impressão, isso é um insight que me veio aqui agora, a misericórdia divina, ela faz assim com a nossa lei de causa e efeito, né? Ela coloca a misericórdia dela, ela alivia. Se a gente fez um bocado de coisa que não prestou, quando volta para a gente, volta muito, muito minimizado, muito, muito. Porque Deus, na sua compreensão, a gente não suporta o que a gente já fez no passado. Claro que as pessoas falam, são centenas de milhares de encarnações a gente está aperfeiçoando. Mas mesmo assim, porque errar é tão fácil, e errar com a população grande é tão fácil, que se a gente fosse esperar passar o efeito com aquela população toda, de um em um, para chegar na gente, a gente ia ficar parado muito tempo. Então, às vezes, quando a gente tem um insight, a gente ultrapassa essas duas dimensões e cumpre um karma, cumpre um aprendizado, né? A gente expande, a gente ascende na escada evolutiva. E é importante que a gente entenda isso, porque durante o nosso dia a dia, que a gente lembre dessa live, desse conhecimento, de que aquilo que parece que é plano para a gente, possa ser que ele não seja plano. Ele tem um outro nível de dimensão. E a gente acha que só tem aquela saída. Lei de causa e efeito. Eu fiz, tem que fazer. O que está acontecendo comigo que eu fiz no passado, em outras vidas. Eu costumo dizer, eu sou espírita e espiritualista. Por quê? Eu me identifico muito com a obra de Kardec e de Chico Xavier e todos que vêm trazendo tanta coisa maravilhosa, né? Principalmente a nível de vivências, né? E às vezes a gente está ali metido naqueles romances, né? Do passado, no meio daquela coisa toda que tem acontecido neste planeta. Mas ao mesmo tempo também eu fico com a antena para o Oriente. O que é que o Oriente diz? Porque o cristianismo ele não teve um impacto no Oriente tão intenso quanto teve aqui no Ocidente, na prática, né? Então, claro, falando de Cristo como só Jesus Cristo, né? Sem falar do que ele pode ter sido antes. Existem algumas teorias espiritualistas de quem ele possa ter sido, né? Até há quem diga que ele pode ter sido Buda, enfim, eu não sei. Krishna, realmente não sei, não tenho a menor ideia, não tenho essa capacidade. Eu escuto, eu não nego, aquilo fica numa prateleira da minha mente e eu vou observando, né? Porque a gente tem as nossas prioridades de raciocinar e de aceitar crenças ou não.
O que é que eu estou querendo dizer? É que a gente precisa cumprir uma missão com a gente que é extremamente importante. Ter a mente aberta. Mas a mente aberta significa o quê? Nós o tempo todo, quando vamos observando as pessoas, nós julgamos. Então, julgar é assim, é uma espoleta, é uma explosão. É você colocar alguma coisa na tomada e ela ligar. É você ligar a televisão e ela acender, mostrar a imagem. Julgar é natural. Por que o julgar é natural? Porque nós temos uma experiência de vida e quando a gente vê algo acontecendo, a gente julga. Eu não faria isso, eu não gostei. Mas o problema qual é? Não é esse julgar fisiológico, de você estar discernindo o bem e o mal. Até porque até o bem e o mal é relativo. Quando você mata uma barata, você está sendo um assassino de barata. Mas a sua intenção foi, de alguma forma, proteger o seu ambiente, né? Mas tudo é o bem e o mal, é relativo. Então, quando a gente observa, se a gente começa a prestar atenção no nosso pensamento, no nosso ser que julga, e a gente observa ele, porque a gente vai julgá-lo também, a gente vai se julgar. E tem gente que se julga tanto, que se sabota, que acredita que não merece nada. E aí começa a funcionar como se não merecesse nada ao pouco, achando que isso é humildade. A humildade, ela não precisa ser forçada. Ela vai ser provada nas suas relações. Se você já não humilha, se você já não age com tanto orgulho, vaidade, você já está Lúcio, praticando a humildade. corrija novamente o som. Né? Estão falando aí. Você já está praticando a humildade quando você começa a ficar mais atento, mais atencioso, mais generoso. Mas tudo é equilíbrio, até a humildade. Se você não entender a sabedoria por trás dela, você acaba se desmerecendo. Você acaba achando que não merece. E você acaba vestindo essa roupa de, eu não mereço isso, não. Isso. E aí o universo é infinito, ele quer lhe dar tudo que você precisa, tudo que você merece, que é ilimitado, é infinito. E você às vezes bota limite, porque a sua mente julga. Então, o silêncio que os orientais falam, o silêncio que a Mãe Santíssima fala, o silêncio que Jesus fala, que tanta gente fala do silêncio, é o silêncio da mente, do julgamento. Que a gente observe tudo, observe mais do que julgue. E se a gente julgar, porque nós temos nossos condicionamentos, que a gente também se observe. Se observe. Fique atento. Como se a gente estivesse se olhando de lado, assim, fora do corpo, observando o ser evolutivo que somos nós. Para que a gente não perca tempo com aquilo que já não funciona. Funcionava até tempos atrás. Por exemplo, antes da pandemia, um bocado de coisa a gente não fazia. Né? Eu ainda vejo gente no shopping entrar no sanitário masculino e no sanitário masculino sair e não lavar a mão. Dá vontade de chegar para quem está lá fora e não lavou a mão. Quanto mais passou álcool. Né? Mesmo agora. Então, o que ocorre? A gente precisa estar atento a esses pequenos desafios da vida. Só que a gente vai estar mais preparado se a gente estiver aberto. Por exemplo, está acontecendo esses vulcões. Não está acontecendo nada aqui com a gente a nível físico. Físico, entenda, corporal. Porque tudo é físico, tudo é física. Né? O próprio espírito é físico, só que ele é outro nível. Então, corporalmente, não está acontecendo nada agora. O que é que nos resta fazer? Continuar orando. Não é orar por causa disso, não, né? Continuar orando, continuar meditando, continuar ajudando, continuar fazendo, cumprindo o dever, fazendo o melhor. Claro, de olho lá, né? Porque se tiver que se mudar, pegar um avião, alguma coisa assim, a gente tem que estar atento às notícias também. Mas se a gente começa a ficar enclausurado e vivendo isso, a nossa mente, ela vive aquilo que a gente foca. Se a gente ficar focando assim, e agora que é a destruição. A pandemia era só o início, agora que vem a destruição, vulcão para tudo que é canto, terremoto, lava, maremoto, toleado. O que é que vai ser de mim? Aí o que é que você faz? Você acha que vai acontecer logo? Você não faz nada, né? Você deixa de fazer o que você estava fazendo. Porque a primeira coisa que acontece com o desespero é a gente para. A gente para, e não adianta fazer isso não. E para que eu vou acabar a casa? Vou acabar de construir a casa para quê? Vai morrer todo mundo. Entende? A gente começa a criar uma realidade
que corporalmente não está acontecendo. Existe uma realidade extrafísica acontecendo já há algumas décadas, acelerada a cada dia mais, em que, em vista do trabalho, né, dos grandes espíritos, e nós também, quando a gente desdobra, de ir para certos lugares no plano astral, para ajudar as pessoas que estão lá presas, pessoas que ainda vão reencarnar nessas próximas décadas. Enfim, esse trabalho todo que está romanceado em bilhões de páginas espiritualistas e espíritas, né? Começou lá, inclusive, no Inferno de Dante, né? Então, como é que a gente colabora? Continue vivendo. Amplie a sua dimensão. Veja aquilo que você pode melhorar. Porque se você paralisar agora, não vai dar certo. Imagine, tá um bocado de trabalhador do bem lá no plano espiritual, a gente que não vê, né? Está aqui também, a gente não está vendo, mas no plano espiritual, levando um bocado de espírito, um bocado de energia, um bocado de grutas, destruindo as grutas, as areias movediças do plano espiritual ruim, trazendo luz, trazendo sol, trazendo amanhecer umbral, né? Um novo amanhecer que há milênios não vê. E aí alguém fala assim, eu vou sair daqui desse meu posto. E vai fazer falta. Então, se a gente parar agora, a gente vai fazer falta. Continue trabalhando, continue ajudando Iracema, continue fazendo o que você tem que fazer em casa, evolua, estude, faça seus cursos, melhore a sua saúde. Porque o espiritualista, às vezes, olha essa questão da reencarnação e esquece que tem um corpo físico, né? Às vezes a pessoa que no seu dia a dia se envolve muito com questões espirituais esquece que tem um corpo físico. E o corpo físico também é espírito. O nosso subconsciente é o nosso próprio corpo físico. Por isso que o karma está no corpo físico. Porque é o nosso subconsciente, as nossas memórias. Tem gente que lembra de coisas quando faz massagem em certos pontos. Aí lembra de uma coisa lá atrás, que não sabia por que viu aquilo. Então é importante que a gente cuide do nosso corpo. Por isso que eu falo tanto de saúde integral. E eu lembro aqui das 4 dimensões da saúde integral. Porque nós temos o nosso corpo, o físico a gente chama, né, o nosso corpo. Nós temos uma dimensão psíquica, que é o nosso elo, que faz com que a gente comande o corpo e comande o espírito, né? E porque o que a gente pensa é a nossa direção. A gente, mesmo que a gente medita e vai cessando o pensamento, a gente está com o pensamento fixo em quê? Em abstrair, em meditar. O pensamento está lá fixo, concentrado em abstrair, em meditar, em prestar atenção à respiração, prestar atenção ao que está vindo, né? Imaginar alguma coisa, fazer uma visualização criativa. Então, o psíquico é um elo importantíssimo, porque aquilo que a gente pensa é o que a gente vive, aquilo que a gente acredita é o que a gente atrai, porque a gente trabalha baseado naquilo que a gente acredita. As nossas crenças, nossos pontos de vista, nossa mente. As emoções, elas são uma mistura de corpo físico, de corpo energético, corpo astral, um pouco do psíquico, porque ela se traduz logo em pensamento, sensações, pensamentos, sentimentos, eles se misturam. São dimensões ágeis que a gente não pega, não capta, não segura. Os psicólogos desenvolveram muito essa explicação do que é percepção, do que é sensação, do que é sentimento, do que é pensamento, para se aproximar do que é realmente. Existe o plano mais espiritual da consciência, nós como alma, nós como centelha divina, nós como espírito, influenciando tudo isso. Até aquilo que acontece para a gente é Deus através do nosso espírito, que é a mesma coisa, fazendo com que o karma se dê, que o caminho se desenvolva. A gente pensa, Deus pensa através da gente. O pensamento vem de onde? Se mistura com nossos condicionamentos, mas é Deus pensando através da gente, né? Deus sonhando através da gente. E existe uma outra dimensão também, que eu resolvi colocar nessa visão, que é a visão sistêmica, o todo. Porque nós temos o nosso corpo, a nossa mente, e nós como consciência, como espírito. A emoção, a gente poderia até chamar de uma outra dimensão, mas eu acho que a emoção, ela é uma ligação forte entre corpo e mente. É uma comunicação entre corpo e mente, a emoção. Ela está no meio disso e ela é mais corpo, porque ela mexe com a fisiologia, e a fisiologia também mexe com a emoção.
E a quarta dimensão é o sistêmico, o todo. É a nossa relação com o todo. A gente vê isso também na ciência que Ken Wilber, que é um grande, o considerado, muita gente não ouviu falar não, porque aquelas telas que a gente costumava assistir, chamada TV, né, nos canais abertos, a gente está cada vez assistindo menos, a gente foi mais para a internet. E ali não fala dessas coisas interessantes. Não fala. Ali fala o que está programado para falar. Ken Wilber, você imagine que ele é considerado o Einstein do pensamento. E muita gente não ouve falar. Eu mesmo, eu descobri Ken Wilber ano passado. Eu cutuco um bocado de coisa para estudar. E ele tem ele trabalhava com essa psicologia transpessoal, ele foi um dos ajudantes da psicologia transpessoal e desenvolveu a visão integral de tudo, a visão integral, a psicologia integral, que é uma visão em que nós temos essas dimensões. A dimensão em que existe é uma coisa assim complexa que eu não vou explicar, porque senão vai roubar o tempo aqui das nossas dimensões. Mas existe a nossa relação interna e externa e a nossa relação de individualidade com o coletivo. Então é importante entender que existe um grande segredo da vida. Mas eu não vou dizer isso agora não, eu vou dar esse spoiler não. Eu vou deixar isso para o finalzinho para vocês ficarem mais curiosos. Me cobre isso, Iracema, um segredo da vida muito importante, que tem a ver com o viver, com o propósito. Mas voltando para as dimensões, a gente viu o bidimensional da régua, e vamos supor que a gente coloque nele, a gente está acostumado com XY, né? Aqueles eixos, um objeto que ele não ande mais só numa linha só, numa dimensão. Ele começa a ter um outro movimento de altura. Então ele se move nesse eixo e se move também para cima. Nesse eixo para cima, ele pode gerar diagonais. Né? Ele pode gerar diagonais, mas ele ainda está no plano. Imagine que todos nós fôssemos figuras geométricas achatadas planas. A gente vivesse no mundo todo achatado plano. Todo achatado plano. E digamos que eu fosse um triângulo. Um triângulo. E eu vivesse ali nesse lugar, né, todo plano, acho que foi Carl Sagan que chamou de Planolândia, em que eu ia observando a vida, tudo com a visão plana. Tudo com a visão plana. É até difícil de imaginar isso. E aí, de repente, surge no meu ambiente um espectro diferente. Eu sinto a emoção aqui no meu plexo solar muito forte, porque aquilo mexe comigo. Eu não sei o que é aquilo. Eu não sei o que é aquilo. Aí aquilo vai se repetindo, eu vou prestando atenção. De início, eu plano um triângulo achatado. É triângulo porque ele é uma figura. A gente fala triângulo, parece que eu sou tridimensional. Mas ele é como se fosse uma folhinha de papel em forma de triângulo. Ele podia ser um quadrado, um círculo, um hexágono, uma figura irregular. Né? E aí eu começo a perceber, com o passar dos dias, que algum espectro está se manifestando em minha frente. E em um momento de abstração, eu consigo perceber que esse espectro, digamos, essa garrafa de água energizada, né? Bota a garrafa aí na sala que depois Iracema energiza tudo aí com o povo dela, viu? Então, essa garrafa, ela vai aparecendo para mim, só que como eu sou plano, ela aparece como se fosse assim, eu estou nesse plano. Ela vai aparecendo aos poucos, como se ela tivesse milhões de cortes, porque ela só pode aparecer para os meus olhos planos. E aí eu percebo aquilo. Aí aquilo mexe, me transforma, mexe com a dimensão da minha percepção e eu fico louco. Meu Deus, estou ficando louco. O que está acontecendo comigo? Provavelmente o primeiro médico achou isso, né? O que está acontecendo comigo? O que é que eu estou vendo? Só que aquilo vai se repetindo, eu vou me acostumando, as minhas células fotoelétricas começam a mexer no meu cérebro, nos meus olhos para olhos, nas minhas parapineais planas. E aí eu tenho uma experiência, eu experimento, eu saio do plano e eu sobrevoo, eu vou para uma outra dimensão. Eu vou para a terceira dimensão. Porque como eu sou um plano,
Eu tenho duas dimensões. É como se fosse um desenho numa folha de papel. Eu tenho duas dimensões. E eu vou para outro plano. Aí eu experimento algo diferente e volto. Aí eu volto transformado. Eu achei que eu vi Deus. E aquilo mexe comigo, as pessoas começam a me perguntar, e eu tento explicar, não consigo. Alguns acham que eu estou maluco, outras pessoas já fazem de mim uma seita. Porque eu vi algo diferente, algo de outro nível, algo de outra dimensão. Eu saí da segunda dimensão e fui para a terceira dimensão. A terceira dimensão, você imagine a régua, só que ela tem o fator profundidade. Ela tem a profundidade. Então você já se mexe tridimensionalmente. É o nosso corpo, a nossa vida é tridimensional. Você já mexe tridimensionalmente, porque tem a altura, né, o comprimento, a altura, e tem a profundidade. É muito interessante, porque esse é um espaço que a gente consegue entender a vida. E como é que a gente vai entender a quinta dimensão? Você falou de quinta. Eu estou tentando imaginar o que é quarta. A terceira está difícil de entender. E o pessoal fica fazendo propaganda da quinta dimensão. Estou leado. Eu realmente sou burro, não sei nada sobre isso. Eu não tenho jeito não. Eu acho que eu vou para um Umbral, vou para o planeta lá Chupão, que está passando perto da Terra. Vai me levar o cometa, vai me levar lá para outro lugar. Né? A nossa mente é rápida, a nossa mente é assim. Eu falo isso por querer. A nossa mente, no instante, ela em cadeia, ela é criativa. Nós somos muito criativos. Nós somos extremamente competentes, Iracema, porque a gente se programa para dar certo de acordo com o nosso ponto de vista, de acordo com a nossa crença. Henry Ford já falava, se você acredita que você pode, se você acredita que você não pode, você está sempre certo. Porque você vai se programar para poder ou não poder, ser ou não ser. Eis a questão, já dizia Shakespeare, né? Inclusive diz que quem intuiu Shakespeare, ou o próprio Shakespeare, pode ser hoje o Saint-Germain, né? Existem várias teorias interessantes, né, que a gente fica assim, observando, eu não nego e não sei, porque eu realmente não sei. A gente tem alguns sentimentos sobre essas curiosidades. Então imagine, a gente chegou agora na terceira dimensão. E como é que a gente faz para entender a quarta dimensão? Antes de a gente ir para a quarta dimensão, entenda o seguinte, vocês estão nos olhando aqui, né? Eu estou em 3 dimensões nesse plano, em Iracema também. Todos vocês estão em 3 dimensões. Só que essa tela, ela é bidimensional. São 2 dimensões. Aí você pensa assim, poxa, e como é que eu consigo enxergar como se fosse tridimensional? Se eu encostar o dedo na tela, eu vejo que ela é plana. É bidimensional. Mas eu olhando assim, eu entendo o tridimensional que a gente tem. Né? É que nem um quadro muito bem feito, esses quadros aí atrás, né? Que tem essa visão tridimensional até mar. Salvador Dalí, eu acho que chega até a quarta, né? Não sei. Tem né? As impressões, tanta coisa que tem movimento. Enfim. Olha eu dando spoiler da quarta dimensão. Aí o que acontece? Vocês imaginam que dimensão não significa dimensão espacial. Olha, quando a gente se apega às palavras, a gente às vezes tem uma direção, mas às vezes tudo que é demais a gente estraga. Se a gente se apegar muito às palavras, a gente cria um circuito limitado. Então, dimensão não está feito só a espaço. Dimensão tem a ver com quantidades variáveis. Imagine, Iracema, que se você pegar um líquido e aquecer, só aquecer e deixar a tampa aberta, aí você vai variar em 2 dimensões, em polos, polaridade. A gente ouve essa palavra pra caramba, né? Polarização, polaridade. Teve vários significados essa palavra ultimamente. Mas vamos imaginar, ou vai para frente ou vai para trás, ou sobe ou desce. Isso é essa única dimensão. Né? É a medida. Então a temperatura ou sobe ou desce. Ela só tem esse caminho. A temperatura, ela não tem uma medida para o lado. Aí seria uma função logarítmica, aquelas funções, né, que a matemática e a física são incríveis, que a gente entende, e quando a gente pensa que entende, a gente desentende novamente, não entende mais nada. Né? A física quântica é assim, na hora que a gente entende, a gente vê que não entendeu mais nada depois, quando a gente vai explicar. Né? Fica às vezes o sentimento, mas você entende e desentende. Isso é muito interessante, porque isso acaba com o tédio, né? A gente achar que a gente já sabe muita coisa,
quando a gente vê que a gente pode ao mesmo tempo compreender e descobrir que não entende muito como aquilo funciona, mesmo assim está aberto para reaprender, isso nos estimula. Aí, essa panela que está fervendo, vamos ver se você joga esse líquido dentro da panela de pressão. Olha, o nome já está dizendo. Aí você vai ter duas variáveis. Você vai ter a variável da temperatura e da pressão, porque você fechou o circuito. Né? Então, dimensão também são essas variáveis, essas medidas, essas quantidades. Por isso que se amplia o conceito de dimensão. Agora imagine, eu estou aqui, digamos que eu fizesse uma brincadeira com vocês. Eu começasse a falar e dessa de ventríloco. As pessoas vão falar, eu acho que travou esse vídeo aí, Lúcio. Se mexe aí. Não é? Por quê? A gente está acostumado a ver que quando a gente fica parado na live, é como a gente virasse um ventríloco, né? Ou então fica aquele negócio rodando, é porque você parou. Porque existe o fator espaço-tempo. É aí que a gente pira o cabeção, Iracema. No fator espaço-tempo. Ai, Lúcio, isso é interessante, mas é chato, é físico. Mas tudo a gente está fazendo aqui uma analogia com a nossa vida, com as nossas crenças. E é importante que a gente entenda um pouquinho isso, para que quando a gente escolha durante o nosso dia a dia, e a gente vai fazer um fechamento daqui no final sobre isso, sobre comportamento humano, sobre saúde integral, sobre mentalidade integrativa, que a gente aprenda a escolher melhor, que a gente não fique se sabotando. Porque se a gente pensa linear, o karma não é, ele parece que é linear, mas ele não é linear. O karma não é linear. Ah, eu fiz isso, eu tenho que sofrer isso. Não é assim que funciona. Existem buracos de minhoca no meio disso aí. Existe um bocado de coisa que você pode fazer. Porque se você não é linear, por mais que você passe um karma, uma coisa, aquilo, você pode usar outras equações das suas escolhas do dia a dia, que vai fazer com que não seja tão ruim assim, como deveria ser, se você não tivesse crescido. Aí você fala de merecimento. É uma conquista, você conquistou, você mereceu. Os seus guias vão dizer, você que mereceu, eu não lhe ajudei muito não. Você que fez as coisas aí. Olha direito, como você conseguiu evoluir aqui, você evoluiu ali, né? Porque você foi saindo da unidimensionalidade, da bi e da tri. Você foi para outro nível de dimensão, uma dimensão de possibilidades. Então, o que faz com que a gente perceba que a vida existe? O movimento. A vida é movimento, a vida é esse ritmo, esse fluxo de ida e volta. Se existe movimento, existe o quê? Deslocamento no espaço, deslocamento no tempo. Os físicos chamam de espaço-tempo. E a gente não vai aprofundar aqui que o tempo não existe, a gente não vai falar disso, vai fazer de conta que o tempo existe, certo? Para a gente entender melhor. E imagine, eu estou com o corpo aqui, aí eu venho para cá. Né? Se eu aparecesse, estivesse aqui, e de repente aparecesse aqui assim, aí você fala, ué, você se mexeu sem se mexer, você saiu do lugar, você passou por um buraco de minhoca, que tá na moda agora, é isso, né? Você deu um salto quântico, você pulou de orbital. Mas por quê? Porque existe um encadeamento, existe um deslocamento no espaço-tempo. Essa é a quarta dimensão. O fator tempo, o fator deslocamento, o fator movimento. Então, nós somos esse corpo e na nossa vida a gente está sempre lidando com o espaço-tempo e além. E a partir do momento em que você começa a não ser captado pelo espaço-tempo, num estado não de... Veja bem, o seu corpo vai existir aí nesse plano. Né? Ele vai existir, seu corpo. Mas você, como ser que habita esse corpo, como espírito, está se aproximando de uma dimensão superior ao do espaço-tempo. A quinta dimensão. Um nível superior de dimensão. Se a gente fosse estudar Pitágoras, a gente ia ver o seguinte. 1, 2, 3, 4. A gente falou de 4 dimensões. 1 tem a ver com a unidade divina, com Deus, o início de tudo, o princípio criador e incriado. Quando Deus ele gera um movimento em si, pendular da vida, ele cria um ritmo, ele cria uma polaridade.
ele cria o tempo, porque existe deslocamento. É o 2, né? Existe o 2. Mas a gente só consegue manifestar isso através da vida, através da Trindade, que as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Se fala, né, na Igreja Católica isso. Porque a Trindade é o quê? É Deus, o movimento e a manifestação. Deus é o princípio, o Espírito, o movimento é talvez o corpo que se desloca, né, comportamento, e a manifestação é tudo que acontece nisso aí. É essa energia que se mistura com o pensar, o corpo mental, o corpo astral, o corpo búdico, enfim. Então, 1, 2, 3, 4. Quando você soma 1 mais 2 dá quanto? 3. Guarde esse 3 aqui, certo? 3 mais 3, que é o próximo nível, dá quanto? 6. E 6 mais 4 dá quanto? 10. 10, 9 fora. Se a gente fizer a numerologia, dá 1. Então, 1, 2, 3, 4. Quando você atinge o plano búdico, que existe aqui um plano material, o plano astral, o plano mental e o plano da inteligência, o plano búdico. Então, quando você atinge o quarto plano, um outro nível de dimensão, você vê a verdade, você já passa para o quinto. É um estado de mágica. É mais difícil fazer esse início aqui, ó, na evolução humana. É muito mais difícil. Quando você atinge a inteligência, que ele vê a verdade, e isso vai se aprofundando, porque nem assim, viu a verdade que liberta, pronto, virei um Cristo. Não. São níveis que a gente não entende. A gente não entende coisa de faculdade, coisa de como funciona a torneira de casa, quanto mais entender esse nível, né? Então, mas acontece essa mágica. Então, se a gente for vencendo a primeira dimensão, a segunda, a terceira, e na quarta a gente fizer o espaço-tempo e além, agir, ou seja, o que é a quarta dimensão? É você agir, é você fazer. Mesmo quando você não está fazendo nada, você escolheu não fazer, é uma ação. Quando você escolhe não pensar, não julgar tanto, é uma ação, é uma escolha. Então, se a gente escolhe, nós somos donos do nosso destino porque a gente escolhe. Está travado, está tudo ruim, não, está horrível, mas você pode fazer alguma coisa. No mínimo, você pode ressignificar, que nem A Vida é Bela. Quem não assistiu esse filme, assista. Enquanto dá tempo, né? É uma brincadeirinha. Né? A Vida é Bela é muito interessante, ganhou até o Oscar. É importante esse envolvimento que a gente veja o quê? O que é que a gente tem que fazer? É fazer no físico, fazer nessa quarta dimensão. Para que a gente, nessa quarta dimensão, o que é que a gente faz? A gente sintoniza com o alto. Porque no pensamento sistêmico, imagine, a nossa consciência ela existe porque ela é intencional. Você percebe alguma coisa porque você tem intenção de ver. A gente só vê aquilo que a gente acredita que é possível. Guarde essa, porque essa é uma verdade milenar que estava escondida e que hoje em dia algumas pessoas já falavam, que eu coloquei até no meu livro, O Coração Espiritual e a Ansiedade. A gente só vê aquilo que a gente acredita que é possível. Por isso que a gente tem que ampliar a mente, estudar, meditar, ouvir os outros, ouvir os mais velhos, os mais jovens, os do lado, ouvir os animais, ouvir a atmosfera, ouvir o vulcão, ouvir o mar, ouvir dentro, ouvir fora, está tudo dentro, porque tudo acontece dentro da gente. A nossa mente, a vida. Quem viu Harry Potter no finalzinho, bem no finalzinho, a gente vê que o mestre fala para ele assim, que ele pergunta, olha, tudo que eu estou vendo aqui, naquele plano astral, é verdade mesmo ou é coisa da minha mente? Aí o mestre fala para ele assim, Dumbledore, né? E o que é que não acontece dentro de sua mente? Pois é, tudo acontece na nossa mente, que é no terceiro plano. Então, se a gente abstrai, se a gente expande, se a gente está aberto, sem se apegar a julgamentos, a gente vai chegando para o nível da inteligência, a gente vai ficando mais esperto, mais inteligente, mais lógico.
E quanto mais inteligente a gente fica, mais a gente vê que a gente faz parte de um sistema. Que todos somos um. A gente sai todo orgulhoso do primeiro. Não à toa que na escada de Jacó, o primeiro defeito, o vício, é o orgulho, né? Se você vence o orgulho, aí vai para a cólera, né? Aí você vai subindo, né? Tem vários, né? Luxúria, inveja, enfim, cada um no seu peso. Todos nós temos isso, todos nós. Temos virtudes e defeitos, né? E esses vícios morais que a gente vai se movimentando para evoluir. Então, se tudo acontece dentro da minha mente, eu posso criar minha realidade. O vulcão pode estar lá estoporando. Eu posso botar uma barreira na praia e dizer assim, não venha maremoto, não posso fazer isso. Eu posso ficar orando, não venha maremoto, não vai adiantar. Você tem que focar naquilo que você quer. Você não deve orar para que não venha maremoto. Talvez você deva orar para que, como eu posso contribuir nisso aí tudo? Como eu posso ser a contribuição? Porque, lembra que eu falei lá atrás? Nós somos egocêntricos, a gente acha que tudo é para a gente. Tudo tem que ter explicação para a gente, né? As coisas não podem ser como elas são, não. Tem que explicar para a gente. Porque eu que mando no mundo, no planeta, eu que digo como são as coisas. Sim e não. Então o que acontece? Talvez a pergunta que precise fazer mais de agora em diante é como eu posso contribuir mais? Como isso vai contribuir para mim? Você vai conhecer alguém, vai fechar um contrato, pergunte ao seu coração espiritual, ao eu superior que está dentro de você. Isso vai contribuir? Assina isso aí, fecha esse contrato. Eu vou lá para o Forró Bodó hoje. A outra está me dizendo que eu não vá. Mas eu parecia que eu sou careta, sou chato, nem chá de casa. Fico vendo aqui Netflix, lendo livro espírita. O que é que eu vou fazer? Ah, eu vou. Mas o coração está dizendo assim, rapaz, vá não. Fica aí. O estado emocional que às vezes você quer lá, você já tem dentro. Você vai chegar lá, tudo bem, pode ser divertido, legal, maravilha. Mas possa ser que algum dia o seu coração diga assim, não faça isso não. Ou então vá, ao contrário, né? Vá, aí cai um avião no prédio. Acontece o contrário também, eu estou falando assim, não é nada crítico de sair, nada disso. Eu estou falando assim de escolhas, de escolhas. Então você vai escolher uma coisa, converse com o eu superior dentro de você. Mas não é aquele eu tendencioso assim, em que você já cria o diálogo interno, dizendo assim, você vai conversar com alguém que você já está com a relação difícil. Aí você já começa a conversa fazendo com que haja uma autossabotagem para que não haja mais paz. Você já vai tocando na ferida, já vai piorando, já vai achando. Então você escolhe o quê? Problema, quando você faz isso. Mas quando você já está em relação com alguma coisa, com os seus calos, com as coisas, os seus desafios, com as pessoas. Vá aberto, perceba. Não é aberto assim, eu sou caridade pura. Não, não é assim, porque isso é vaidade, né? Você achar que você é caridade pura é uma vaidade. A vaidade ela vai ficando sutil. Cada plano desse, tem uma vaidade. O orgulho, a cólera, né? E aí vai indo. Ou seja, a vaidade espiritual é a mais sutil. Tipo assim, eu já sei tudo. Krishnamurti, ele é muito sábio nisso. Krishnamurti, muito Libertos do Passado, é um livro dele fácil até de achar na internet, em PDF. Libertos do Passado. Tinha que ler, é fininho, maravilhoso, maravilhoso, muda tudo. Ele fala muito do agora, o poder do agora. E ele frisa muito isso, que a meditação é não fazer nada. Porque nós como espíritos já somos a paz. Nós como centelha divina já somos perfeitos. A gente com o nosso ego é que vai com nossos condicionamentos. O ego é o condicionamento da personalidade, que é importante. Não existe você matar o ego, não existe isso. Eu estou falando aqui porque eu tenho essa personalidade. Se eu não tivesse essa personalidade, eu seria um vácuo. Eu nem existiria. Então, a personalidade é importante. E é importante que você vá melhorando sua personalidade. O ego sempre vai existir nesse plano aqui. Não tem como matar o ego. É matar o ego na meditação. Matar o ego no silêncio. No silêncio espiritual, de prestar atenção, de ser presença, aquela presença, está na moda o mindfulness, aquela presença até atenção plena, na atenção plena. Você ser limpo, sem ficar julgando. E se julgou, só observe. Deixe ir.
né? Deixe ser, let it be, let it be. Engraçado que let it be fala da Mãe Santíssima, né? Eles são iluminados, os Beatles, né? Maravilhosos, maravilhosos. Então, nas relações, que você esteja com a mente mais silenciosa, sem julgar. Se condicione a isso no dia a dia. Tá arrumando a cama. Ih, rapaz, vai ser um dia difícil. Não sei. Observe, olha. Aí o que é que o pessoal do Oriente criou lá há milênios? Rapaz, o meio mais 0800 que existe de relaxar é prestar atenção na respiração. Porque se lhe tiraram a respiração, porque você morreu, né? Então ninguém pode tirar a respiração de você. Até o pensamento também. Mas a respiração. Então, o melhor 0800 que tem é prestar atenção na respiração. E com o tempo, isso vai exercitando, tic-tac os neurônios, e aí você expande. E aí você sente a quinta dimensão presente em todas as dimensões que você está. Porque você vai treinando, tudo isso é treinamento. É treinamento. Iracema não chegou onde chegou de um dia para o outro. Ela estava ali, estava fazendo as coisas, aí aprendia, ouvia coisa, reaprendia, errava, ouvia outra. Entende? As pessoas não chegam, porque é fácil olhar assim, ah, legal, você chegou a isso aí, mas não sabe o que já passou, né? Cada terreno arenoso que a pessoa teve que escalar, tudo que tem que fazer para chegar naquele nível. Então, a vida é esse contínuo, isso é maravilhoso. Não pensem assim, o vulcão vai explodir e está alinhado. Não vá por aí. A pandemia também ia matar a gente, né? Matou um bocado de gente, mas nós estamos aqui, graças a Deus. Entende? Ou seja, se a gente ficar achando que sempre é o fim, a gente está fugindo. A gente tem que ficar atento, tem que ficar ligado, entender que o momento é um momento de mais silêncio, mais oração, mais cair para dentro, mais ainda, provocar coisa de alegria, não assistir muvuca, coisa de terror. Se alguém assiste perto de você, não fique, né? Aquela vibração fica, enfim. Você entende o que eu quero dizer, né? Não provocar, como a Iracema estava falando nisso, não provoque discussão. É uma sabedoria muito grande. O problema do ser humano é achar que tem razão e querer convencer. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é uma imersão, é um desabafo, é algo que veio do meu plexo solar, veio de dentro de mim. Não entenda isso como eu estou certo. Não acredite em nada que eu falei. Pega o lado positivo e pratique, e veja, e teste. Vai sair coisa melhor. Saiu o nível de quinta dimensão. Quando você testa um conhecimento, quando você testa uma sabedoria e bota na sua vida, sai uma outra coisa. Porque esse é o princípio da evolução. O princípio sistêmico é uma mistura incrível, infinita mistura, que daí sai algo muito melhor. Então tudo que está acontecendo aí, ó, vulcão, terremoto, maremoto, tudo, claro que vai acontecer. A pergunta que a gente tem que saber é assim, vai me afetar? Como isso vai me afetar? Vai afetar a luz da internet? Ih, vai tirar a internet? Como vai afetar? Vai afetar. Em algum momento vai afetar. Mas não está acontecendo agora. Faça o melhor. Quando acontecer, você faz o seu melhor quando acontecer. Mas não fique sofrendo de acontecer, que até você materializa e você perde a chance de aprender, de fazer, de ajudar, de crescer, de desapegar de um bocado de coisa que a gente guarda. De viver o agora. De viver o agora. Que isso que é importante. O spoiler que eu ia dar, você aproveitar e você viveu agora, você disse tudo. O segredo da vida é que a vida é uma combinação infinita de relações. A vida é um movimento. O pensamento sistêmico integral vê o quê? A vida é relação. É relação com as pessoas, com os seres, com o frio, com o calor, com a roupa, com a dor, com a preocupação, com o futuro, com o que há antes, né? com tudo. Viver relação. Se viver relação, nós estamos aqui para viver essa relação. Por mais que você crie um propósito, esse propósito é um marketing pessoal seu para você. É um estímulo. O meu propósito é fazer isso pela minha família, né? E é isso aí. É bom ter esse propósito. O meu propósito é porque é bom botar essas metas. Mas o propósito real da humanidade é viver. É viver. Não tem nada muito complicado, não. Deus só quer que a gente viva.
Deus nem precisa de ajuda. Quem precisa de O ajuda é a gente. o aprendizado, Lúcio, ele é constante. Isso. Sempre. É como se fosse assim, ó. Lembre-se do futuro. Sim. É esse vazio que fica quando você coloca algo aparentemente impossível de acontecer. Como é que eu vou lembrar do futuro? Mas é sua mente, quando ela vê uma coisa que não tem forma, é que nem um koan, que a pessoa fala, como é o bater das palmas de uma mão só? Qual é o som do bater das palmas de uma mão só? É um koan, né, que os orientes, ou seja, são ideias abstrativas, né, que fazem com que a gente abstraia, contemple e amplie, porque a vida é essa ascensão, é essa expansão. Eu quero até aqui, uma coisa que me veio aqui, um parênteses, se você não leu ainda, existe uma coleção muito bela, uns livros muito interessantes, que trazem uma abordagem muito interessante. Chama Telos. 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 Né? Telos. Eu não vou falar muito sobre o que é, não. Mas fala sobre uma população imensa dos lemurianos que foram para dentro da Terra e que estão lá desde a época que eles tiveram que ir para dentro da Terra. E eles vivem em outro nível, numa quinta dimensão. E estão sempre em relação aqui com a gente, estão de olho na gente. Não são só os espíritos extraterrestres, eles são dos interterrenos que estão aí, de olho na gente. Somos nós que conseguimos migrar para lá. E, para quem acredita que isso é possível, né? Tem gente que andou procurando aí na Segunda Guerra Mundial, o próprio Hitler andou procurando uma entrada aí, num polo daquele, para ver se dava alguma cidade, uma cidade dessa que está dentro da Terra, né? Porque a Terra ela tem espaço, ela não é condensada totalmente, né? Tem espaço. Então tem gente lá dentro, né? Em outro nível. Tem livros aí que tem umas fotos de seres intraterrenos diferentes assim de ver, uma coisa diferente de ver, né? Mas isso aí é mais curiosidade, porque não está sendo nada prático para a gente. O que é prático para a gente entender mais ainda é que o tempo, o fator quarta dimensão, ele passa rápido ou devagar, e Einstein provou isso na teoria da relatividade. Quanto mais movimento você tiver, movimento não é agitação, movimento, né? Vibração, atividade integrada. Quanto mais você fizer em nome do bem, mais tempo você tem. Porque o tempo tem isso. A pessoa, tem uma historinha assim, né? Você vai cortar o cabelo, chega no interior, você tem que cortar o cabelo. Homem, né? Porque mulher já se programa para ir só voltar para o cabeleireiro dela. Mas o homem vai cortar o cabelo no interior, esqueceu de cortar. Aí ele olha assim, um bocado de cabeleireiro no corredor. Aí ele, como é que eu vou escolher quem corta melhor? Aí ele foi olhando de um em um, de um em um, de um em um. Tinha um lá que estava tudo muito arrumadinho, muito legal e tal. Aí teve um lá que estava sempre varrendo o chão por causa dos cabelos. Aí ele escolheu. Eu vou naquele que está varrendo os cabelos ali, porque aquele é o mais procurado. Né? Ele está sempre varrendo o chão de cabelo porque ele não para. Ele corta, está varrendo, corta, está varrendo. E aquele pessoal lá que está olhando o celular é porque ninguém está procurando. Então, o melhor, provavelmente, pela minha dedução, é aquele que está ocupado, que as pessoas estão procurando ele porque estão gostando do resultado. Então, é importante que você utilize o tempo a seu favor. Você está lavando os pratos? Respire com a água, agradeça a água que você tem. Converse com a água, com os pratos, com a sujeira, com o alimento que você acabou de comer. Converse com todo. Não precisa nem falar, mas sinta. Vá sentindo. Quando você faz isso, você já está meditando, meditando na ação. E se você vai vivendo essa sintonia com tudo, você vai vivendo a quinta dimensão. Você vai vivendo integrado. Por quê? Porque o chakra coronário, um pouco mais acima, se relaciona com o corpo causal, o corpo do espírito, o corpo causal. O quarto nível, né? Corpo búdico causal. Então, se você gerar a intenção de colocar a sua atenção no topo da cabeça, no coronário, e até subir, como faz o Theta Healing, né? Subir em direção ao infinito. Tem gente que sente às vezes um formigar aqui assim, né? Como se estivesse puxando o cabelo assim.
sente isso, né? Tem gente que é sensitivo, sente um bocado de coisa. Tem gente que quando faz isso já abre até um pouco a visão, enfim, cada um com a sua possibilidade. Quando você faz no seu dia a dia as coisas ligadas ao corpo causal, você está aumentando sua ligação com Deus. E o interessante, qual é o meio do caminho? Lembra que eu falei de Pitágoras? 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10, que dá 1. Quem é que está no meio do caminho de chakras? O coração. O Pai Nosso, ele fala isso. Pai Nosso que estás no céu. Eu acredito que tem a ver com coronário. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade é o coração. Ele é a ligação da terra com o céu. Do chakra básico com o coração. Por isso que o coração espiritual é onde está a nossa consciência, está aqui dentro. O nosso eu superior, ele está representado de alguma forma aqui dentro do coração. Físico também. Físico e espiritual. Teve uns sábios yogis que já escreveram sobre isso. Aí vem o plexo solar, né? Vem os outros dois, e a gente às vezes acha que tem que mexer só daqui para cima. Todos os chakras são energia. Tudo isso aqui são elementos da natureza. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Porque se você não comer equilibradamente, você vai afetar o quê? Os chakras abaixo do umbigo. Vai afetar a sua força, vai afetar a sua energia, a sua saúde, vai lhe deixar lento, o cérebro não vai funcionar direito. Por isso que a saúde é integral. Você tem que tratar do corpo, envolver suas emoções, não reagir tanto, respirar mais. Se você é uma pessoa assim, que tem andado muito indignada, agradeça, da boca para fora. Da boca para fora, vai agradecendo, da boca para fora. Vai ter um momento que você vai sentir a energia da gratidão. E fala, poxa, realmente, eu posso ficar indignado com isso, mas com aquilo não vou ficar mais não. Aí você começa a varrer os motivos de indignação. Porque é bom ficar indignado também, viu, gente? A gente não deve ficar assim parado. A vida não é só zen, você ficar parado aceitando tudo. Não, a gente tem que ser indignado também, se mexer, transformar. Porque a transformação vem de você achar que está errado. Está errado, eu vou mexer. E se alguém está no seu caminho, você às vezes sente raiva porque está lhe impedindo. A raiva é energia parada. A raiva não é emoção ruim. O que você vai fazer com a raiva é que pode lhe dar um problema ou não. A raiva é energia. Você está fazendo uma coisa, ficou impedido, poxa, eu não consigo resolver esse problema. Você fica com raiva, porque você tem energia. Quando você vai se rendendo, você começa a ficar depressivo. A raiva vai virando depressão. Porque você já vai perdendo a esperança. Você fala assim, pô, que raiva para quê? Vou fazer para quê? Para que eu vou fazer isso? Aí começa a aceitar tudo. Aí pensa que está sendo humilde. Não, você está sendo tamásico. Tamásico é aquela pessoa conservadora que acaba se rendendo às teias de aranha do nosso lado inerte. Nós temos um lado inerte, um lado rajásico, né, de energia, de atividade, colérico, e nós temos um lado equilibrado, as três dimensões, né? Um lado mais parado, um lado agitado e um lado equilibrado. Então a gente tem que, no dia, oscilar nisso aí. Tem coisa que a gente tem que ficar mais parado. Quando a gente vai dormir, a gente faz o quê? A gente fica tamásico, a gente para. Deixa o corpo lá quieto. No dia a dia a gente está fazendo as coisas, né? Então, a sabedoria não tem uma fórmula, é a gente que vai descobrindo. E é a gente que vai descobrindo. E o mais interessante é que, no meio de todas essas dimensões, estou vendo aqui minha pescazinha que eu fiz, no meio de todas essas dimensões, existe algo interessante. Eu me lembro que eu e Estelinha teve uma época que a gente comprou uma máquina de fazer bordado. Né? A gente tentou, não era o nosso, acabou vendendo. Mas a gente fez um bocado de coisa. Vendeu algumas coisas também. E o nome da empresa que a gente queria para esse bordado, isso tem muito tempo, era o ponto da criação. E o símbolo dele era um círculo com um ponto no meio. Era o ponto da criação, bem interessante.
Aí, mas tudo bem. Por que eu estou falando isso? Eu falei uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, quatro, e a gente ficou imaginando como seria a quinta, né? Mas o que é zero dimensão? Existe zero dimensão? Será que existe zero dimensão? Imagine, o Criador de tudo que é, ele é o absoluto, o imutável. E por ele ser imutável, ele não tem movimento. Mas ele é parado? O que é que ele é? Ele é o marco zero. Ele é o ponto da criação. O ponto não está em lugar nenhum e está em todo lugar. O ponto está aparentemente imóvel, mas está numa velocidade incomensurável. Então nós temos os espaços entre as palavras, nós temos os espaços entre as letras, quando a gente lê, temos espaços entre a respiração, temos o espaço entre os pensamentos, temos espaço entre as reações, nós temos espaço entre os movimentos, nós sempre temos movimento e pausa. Então, se a gente começa a penetrar mentalmente, intencionalmente, sua consciência, nas pausas da vida, na energia, no mar, naquele espaço entre os elétrons, que é infinito, você vivencia ali um outro nível de dimensão. Uma dimensão que estaria escondida, mas que sempre esteve aí para você, está aí agora. Veja como você se sentiu quando fui falando pausadamente e você foi prestando atenção às pausas. Isso vai nos dando uma calma. Tem gente que quando quer tá vendo um alvoroço, aí aquela pessoa quer acalmar, ela começa a falar mais baixo, mais calma. Aí as pessoas começam, a gente vai sentindo que vai acalmando. Principalmente nesse momento. Quando bater o desespero, as preocupações, respire, né? Respire. Faça o que você tem que fazer. E vá respirando, vá aprofundando. Vá aprofundando nessa dimensão escondida dentro de você. Porque ninguém é melhor que ninguém. As pessoas expressam a vida da forma diversa. Mas ninguém é melhor que ninguém. Quando. Olhe como é a mágica da vida. Eu acabei não concluindo isso. A tela aqui do celular, ela é plana. Ela parece que ela é tridimensional, porque dá uma sensação de profundidade. Mas se a gente tocar a mão, ela é plana. Isso é uma magia da vida. Por quê? Nós temos essa dimensão bi da tela plana, mas existe uma mágica da vida que dá arte a tudo. Que é esse aqui, ó. As cores. As cores, elas têm três cores básicas, né? Que é o vermelho, o azul e o verde. E elas se misturam e dão essas cores infinitas. Mas existe ainda mais uma magia por trás das cores. Chama-se brilho, intensidade, que é a manifestação da luz nas cores. Ah, então é por isso que eu estou vendo vocês na tela e dá a sensação, representa como se fosse tridimensional, mas vocês estão no plano. Assim como existe essa coisa simples, que é um portal mediúnico de aprofundamento, se você aprofundar no seu brilho interior, na intensidade da sua luz, no colorido estado de ser grato, alegre, sempre, você vai fazer esse milagre da vida no seu dia a dia, pintando os quadros mais diversos através das suas panelas sonorizadoras de aromas envolventes na sua cozinha, na sua mesa,
no seu carro, no seu trabalho, na rua, quando está tomando banho. Porque essa é a magia da vida. É você descobrir essas dimensões ocultas que estão aí esperando você, lhe cutucando, dizendo assim: venha me observar, venha me ver. A vida está dizendo assim: ó, venha me descobrir. O vulcão está dizendo assim: eu quero falar com vocês. Eu sou um gigante. Eu não vou machucar vocês. Vocês têm que ser precavidos. Eu só vou mudar de lado um pouquinho aqui na Terra. Aí isso vai causar algumas coisas. Mas eu só quero falar com vocês o quanto eu amo vocês. Porque eu e Deus são uma coisa só. Nós somos natureza. O mineral, o vegetal, o animal. E nós ainda achamos que somos os superiores. A gente come o animal porque a gente acha que ele existe para a gente comê-lo. E aí o vulcão dá um espirro e a gente xinga o destino, como diz: ah, meu Deus do céu, escapei do coronavírus e agora vem isso. Mas isso já estava combinado. Pela cosmologia já estava combinado. E é bom que a gente esteja encarnado aqui, porque esse é um momento de você fazer uma ascensão espiritual. Por isso que eu falei do livro de Telos, é uma coleção, que ele fala muito da ascensão espiritual. É uma forma diferente de você ver a linguagem espiritual. Você quer falar? Está no nosso momento. E eu fui sentindo. Faça seu fechamento. Pois é. Olhe, é muito importante que você não acredite em nada que eu falei. O que significa isso, Lúcio? É bom apertar esses coraçõezinhos porque ajuda o pessoal a assistir mais esse vídeo. Né? Pode tocar o dedo aí no coraçãozinho, por favor, vocês que estavam economizando, porque isso aí faz com que o pessoal vá assistir as lives do Centro Fraterno, né? O Instagram gosta disso. Não acreditem não. Vejam a vida do jeito de vocês. Descubram, ou melhor, se redescubra. Descubra a vida através das suas lentes. Porque a vida vai se mostrar para você a depender da lente que você coloque. Nada está estático. E existe uma coisa que não dá mais para manter. A visão estática da vida. Não dá para manter mais isso. Ou a gente vai, ou a gente vai. Então, a visão dimensional que eu tinha para passar é justamente a mensagem que há entre as linhas, entre as palavras, entre cada respiração, entre cada emoção que a gente colocou aqui. Essa é a mensagem que você pode multiplicar hoje ainda, da sua forma, do seu jeito, porque você é muito importante para o planeta, do seu jeito. Aquilo que você faz é muito importante, cada um tem suas funções. Cada um não tem uma função não, viu? Cada um tem suas funções. Valeu? Maravilha, Iracema. Lúcio, agora você vai abaixar aí por causa do eco. Deixa eu ver agora se melhora. Agora tá bom. Lúcio, nós somos seres multidimensionais. Por vezes habitamos, não é isso? Várias dimensões. O campo dimensional do universo é imenso. Nós temos essas dimensões todas que você falou, do material, e a possibilidade de nós visualizarmos outras tantas que estão ao nosso redor, que os nossos olhos físicos não têm capacidade de ver, mas que se fecharmos os olhos, nós podemos interagir e até sentir, conectar com as dimensões que estão ao nosso redor. Dimensões que nos chegam através do divino. Dimensões que nos chegam através de irmãos espirituais. Dimensões, vibrações que nos envolvem
e que nos ajudam na caminhada. Nós estamos todos imersos nesse campo de várias dimensões e vibramos de segundo a vibração, aquilo que emitimos. A nossa frequência, ela alcança o campo dimensional a que se conecta. Nós agradecemos a Deus, ao Pai Divino, ao Pai do Divino Amor, Pai Criador de tudo o que habita, que não temos a ideia, não mensuramos a força que tem, os campos vários que existem. E como o irmão relatou, por vezes, quando chegamos ao ponto, acreditando até que sabemos, em verdade, vós nada sabem. Mas é assim que ocorre. É assim que acontece o aprendizado individual e coletivo de vós que estás no planeta. Este que vos acolhe segundo o teu campo de vibração. São dimensões várias. E neste momento eu convido a todos os irmãos queridos, vamos nos conectar nesta vibração de amor que agora se faz. Os irmãos espirituais que estão nesta vibração, os irmãos das estrelas, nosso irmão Flecha Ligeira, que com sua flecha de luz abre esta frequência onde estamos a vibrar neste momento. Uma vibração de cura, de equilíbrio, de centralidade. Mentaliza aqueles irmãos que precisam nesse momento de entrar neste campo dimensional de amor, de Deus, de cura. Feche os olhos, irmãos. Abra o vosso coração. Deixe que a tua mente gere energia da cura, do amor, da centralidade, para que possas, a cada momento, agradecer a tudo que tens. Nos momentos difíceis, e eles acontecem neste planeta, pois aqui estás tu, pois, no campo de aprendizado. As dificuldades é que fazes tu caminhar cada vez mais em direção à luz. Aprendeste, porque por vezes e quantas vezes caíste e levantaste, erraste e aprendeste. Agradece tudo, até os momentos difíceis. Não tem mais, pois que o Pai não esquece de ti e jamais vibrará ao teu favor. Assim como tantos outros irmãos espirituais que estão, não na dimensão física, mas na dimensão espiritual. A quinta dimensão de luz falada, ela está sim. Quando podes, pois, captar as dimensões interiores, quando pode, pois, tu entrar, conectar com as vibrações outras, que não conhece, mas pode sentir, irá cada vez mais se libertar e seguir no amor. Agradece, pois, irmão. Não tenhas medo. O medo paralisa. Mas a prece, ela é luz nas trevas. Que a prece do amor de Deus
envolva todos que estão conectados. São vários irmãos que estão na dimensão espiritual, agora, a vibrar por todos vós que conseguiram fazer esta conexão. Vibrações de paz, de amor. Aqueles que retornam à dimensão espiritual, com certeza, a equipe espiritual grandiosa estás a recebê-los. Por vezes algum irmão não consegue vê-los, de tão materializado que estão, pelo pouco tempo que fizeram, que ficaram presos ao corpo, ainda não consegue desvencilhar do mundo da matéria. Irmãos queridos, orai por vós e pelos outros irmãos. Orai pelo planeta que vos habita. Vibra, pois, em equilíbrio. Não deixaste levar pelas paixões que por vezes e muitas levam a derrocada de sentimentos e equilíbrio. Eleva-te, eleva o teu pensamento. Tu podes, pois, contribuir e fazer uma contribuição grandiosa à psicosfera do planeta, onde te acolhe. Agradecemos ao Pai por mais um momento de vibração. Gratidão sempre à água que estás a fluidificar, que seja ela modificada as moléculas e para ti naquilo que precisas e necessita para equilibrar as tuas células, pois que por vezes desequilibras até com pensamentos. Que assim seja, irmãos queridos. Fé no amor de Deus. Fernando Randolfo, um tarefeiro. Que assim seja. Paz, luz, cada vez que envolva a vós de forma maior e ampla. Que assim seja. Lucinho, gratidão a você por esses momentos. É só o que eu tenho a dizer, que nós possamos nos encontrar logo e, quem sabe, brevemente lá no Centro Fraterno. Com fé em Deus. Jesus te abençoe, os mentores, amigos, te permeie de amor, de luz, sabedoria, você e toda a sua família. Um abraço grande na Estela, essa tua companheira de jornada. Que assim seja. Fica com Deus e essa live vai ficar gravada no Instagram, depois a colocamos também no YouTube do Centro Fraterno. Fale, Lúcio. Que maravilha. E compartilhem depois essa live, né, com as pessoas. Bom, eu compartilho. Eu coloco para você também. Vou colocar para você e você tem todo o direito de compartilhar da forma que você quiser. Pois boas palavras é para ser jorradas nos corações e nas mentes das pessoas. Boa noite, Lúcio. Fique em paz e gratidão é a palavra. Muito obrigado. Que assim seja. Eu é que te agradeço.